Round 6 da vida real lá do canal Planeta Novo, então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, se inscreva, vamos lá. Nossa, sinistro, né? Recentemente, essas imagens viralizaram nas redes sociais. Supostamente, elas seriam a inspiração para os cenários de Round 6, o que trouxe à tona um caso bem pesado que aconteceu nas décadas de 70 e 80 na Coreia do Sul, onde muitas situações são iguais ao Round 6. No vídeo de hoje, então, falaremos sobre a Brothers Home, o Round 6 da vida real. A casa dos irmãos. Irmãos, né, então. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixa o like da gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar do verdadeiro Round 6 e hoje, por trás da câmera Steak, eu tenho aqui o Digo Black que vai me dar a meta de likes. Mano, antes de falar a meta de like, eu pensei numa meta de like, só que a galera fala, ah não, o Digo é 50 likes. Acredita muito no Demon, tá ligado? Eu ia falar 666, tá ligado? Mas eu quero só 6 mil likes, então. 6 mil likes? Mas por quê? Por causa do demônio? Que tem a ver? Do nada agora, eu não entendi. Não, o pessoal deve estar pensando isso, cara. O que aconteceu? Que tu do nada quis homenagear o demônio aqui. Então... É que pra mim o Round 6 é muito coisa do demônio, tá ligado? Entendi. Pô, isso. Na hora que tu falou 666, realmente, eu esqueci. Entendi a referência, entendi. Ok, então 6 mil likes, pessoal, pra homenagear o Round 6, certo? E a gente vai explicar um pouco sobre essas imagens que talvez você tenha visto, do que seria o Round 6 da vida real, e contar sobre um local que realmente... Eu vi alguma dessas cenas, galera, no Instagram, né, e tal. Essas cenas aí do possível Round 6 da realidade. Por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês, né? Então, pra gente entender essa história aí direitinho pra ver se existiu ou não esse Round 6 aí na vida real, né? Então. Realmente existiu, que é na Brothers Home. Esse é um local de muitos traumas e muitas tragédias lá na Coreia do Sul, que existiu dos anos 70 até os anos 80. Supostamente ele foi criado como um abrigo em 1976. Na época ele era chamado de campo de socialização, que era uma espécie de contribuição para quem tava precisando naquele momento. A pessoa morava na rua, não tinha onde morar, não tinha o que comer, precisava de um auxílio do governo e então para essa Brothers Home, que seria um local de ajuda, para poder ter uma casa para dormir, para poder ter uma roupa lavadinha, para poder ter comida e coisa. Entendi. Então todo mundo quando ouviu falar sobre isso, concordou com a situação. Assim como se fosse uma casa de passagem, né? Isso. E a pessoa ficava, inclusive, é realmente passagem, porque a pessoa tinha um tempo de 1 ano para ficar lá e depois ela tinha que sair dessa casa. Essa casa, a Brothers Home, ficava em Busan e para poder chegar até lá, você tinha que entrar num busão. Então muitos ônibus se espalharam na capital da Coreia do Sul, certo? Em Seul, e esses ônibus tinham escrito neles transporte. E todo mundo já sabia para onde ia, que eram esses campos. Só que isso tudo era só o que estava escrito. Na prática, era literalmente um campo de concentração. Um lugar para onde adultos e crianças não Caramba, até crianças iam para lá. Muitas vezes eles eram retirados à força das ruas pela polícia. E bom, por que isso estava acontecendo naquela época na Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul tinha um sistema de repressão. Pouco tempo antes, na década de 50, eles estavam numa guerra das Coreias, certo? Então o país estava ainda muito militarizado, muito forte nessa parte, né? E eles estavam vivendo uma época que foi chamada de milagre sul-coreano, onde a economia deles cresceu muito e eles se tornaram um país desenvolvido. Por conta disso, eles conseguiram virar sede aos asiáticos de 80. Viraram um país de primeiro mundo, né, então. E a sede das Olimpíadas de 88, que aconteceu em Seul. E com isso, veio o desejo do governo de sumir com as pessoas que moravam na rua, porque o governo achava que naquela época isso podia manchar a imagem da Coreia do Sul e estava sendo vista como um país de primeiro mundo. Que doideira, mano. No Brasil, né? Na Copa do Mundo também aconteceu a mesma coisa, tiraram pessoas da Cracolândia, colocaram em hotéis, e aí quando passou a Copa do Mundo, as pessoas foram expulsas desses hotéis e voltaram a ir pra rua. Essa eu não sabia não. Nesse caso específico da Coreia do Sul, a gente não tinha só pessoas de rua ou pessoas que estavam realmente precisando de ajuda indo pra lá. Na verdade, qualquer pessoa que era encontrada na rua, por exemplo, bêbada, ou então sem uma identidade, alguma identificação pra polícia ver quem era, já era levado pra Brothers Home. Ou então, uma pessoa que estava trabalhando na rua, vendendo bala, ou então sendo engraxate, que era visto como alguém que poluía a imagem do país. Que coisa de louco, mano. Sem contar as inúmeras crianças que eram encontradas voltando da escola sozinhas, sem os pais, e por isso também eram levadas pra lá. Imagina, nossa, gente, crianças, certo? E só pra gente ter uma ideia, em 87, quando o local foi fechado, foi feita uma investigação que descobriu que menos de 10% das pessoas que estavam lá detidas estavam de fato vivendo na rua. Ou seja, mais de 90%, pessoal, foram pessoas que foram sequestradas e levadas pra lá. E bom... Caraca, mano, tinha um pena não, sequestrava qualquer pessoa que estivesse na rua sozinho e tal, e pronto, não perguntava e já era, mandava o pessoal lá pra esse campo de concentração, então era coisa de doido, mano, era muita maldade.
O que acontecia? Só não tinha nem dentro da escolha, né, e Brothers tal. Home? Dentro da Brothers Home, quando eles chegavam, eles ganhavam um número, o que é a primeira coincidência com o Route 6, e também eram chamados por esse número. Então, tipo, as pessoas se reconheciam pelo número que elas tinham. Então ela entrava dentro desse negócio e já perdia o nome, né? Perdia o nome, isso, perdia a identidade própria, né? E eles também recebiam um uniforme parecido demais com o do Route 6. Só que do Route 6 é tipo um verde claro, né? E aí é um azul forte. Jaqueta de tactel azuis. E essas pessoas que estavam lá eram forçadas ao trabalho escravo, apanhavam por qualquer motivo, literalmente qualquer motivo, como por exemplo, perguntar por que estava lá, e também sofriam violência sexual, os adultos e as crianças. Não, Eles sofriam eram de todo tipo. Literalmente os guardas tinham a liberdade para serem criativos. Podiam usar, por exemplo, água, onde colocavam um pano sobre o rosto da pessoa e derramavam água até que a pessoa sufocasse e não vivesse mais, né? Ou, por exemplo, criar algum joguete que valia a vida de alguém. Então, pegava 5 pessoas, colocavam elas em pé, e quem ficasse mais tempo em pé saía vivo. Os demais morriam. Parecido também, novamente, com o Route 6. Inclusive, em 2016, uma testemunha daquela época, né, o Han Jong-sun, deu uma entrevista à CNN falando que ele sofreu dentro da Brothers Home. E olha só a história do cara. Basicamente, ele tinha 8 anos e ele tinha uma irmã de 10 anos. Era uma criança. Pra lá, e eles estavam acompanhando o pai em uma viagem. Eles eram do interior, estavam ali em Seul, passeando, estavam, né, conhecendo o local. E o pai tinha algumas coisas a fazer. O que o pai fez? Ele foi até a delegacia, confiando na polícia, e deixou os filhos lá para poder fazer essas atividades. E aí, quando ele voltou, os filhos já não estavam mais lá. Mano, olha só como é que é diferente a cultura. Em vez de deixar com uma babá ou com um parente, o cara foi até a delegacia deixar os filhos. Confiou, né? Bom, quando as crianças chegaram lá na delegacia... E no final, nem a polícia deu pra confiar, né, e tal, de o cara ter deixado os filhos dele lá com essas polícias, porque no final eles acabaram levando o filho do cara lá pra essa tal de Brother Home, né, pra essa casa aí de concentração. Se ficaram sozinhas, imediatamente, quase que imediatamente, um ônibus passou por ali e eles foram então levados pra Brothers Home. Bom, eles se recusaram a fazer isso, os dois, mesmo com 8 e 10 anos, eles já tinham discernimento pra poder falar, a gente não tem que ir, o nosso pai mandou a gente ficar aqui, né, e pra poder entrar no ônibus, então eles foram espancados. Tanto é que o Han falou que ficou 3 dias sem conseguir comer direito, que tava com o rosto totalmente inchado, cheio de sangue, e que do nada, em algum momento, algum instinto de sobrevivência bateu nele e ele voltou então a comer, voltou a se recompor e decidiu que ia se adaptar àquele local. Ele falou que logo que ele chegou, ele viu 4 pessoas serem espancadas até a morte, então ele já entendeu qual que era o pique lá dentro, e basicamente por motivos muito fúteis, né? E ele também contou que os guardas que faziam essa tortura e o controle do local eram pessoas que antes tinham sido levadas pra lá, que antes eram vítimas no caso, né? E que receberam algum tipo de autoridade e continuaram por lá então, agora se tornando algoz de alguém. Vou ler aqui uma... Que doideira, o cara foi vítima, aí depois ele vai e quer fazer outras pessoas como vítima, sendo que ele que tá fazendo a maldade com essas pessoas que estão lá na inocência, né? Frases que ele falou sobre o local. Desde o momento em que você abre os olhos até o momento em que você adormece, abo. Se eu sofri hoje, outros sofrerão amanhã. Ele fala sobre esse sofrimento que ele teve e que poderia continuar acontecendo porque nunca teve uma resolução esse caso. Certo? Inclusive era um sistema bem elaborado, onde tinha até um esconderijo pros corpos. Ele Caraca! no topo de uma montanha, onde tinha uma igreja uma vez por semana, e lá atrás dessa igreja existia um cemitério, que era improvisado, obviamente, que era clandestino, escondido. Nesse cemitério, então, tinham várias sepulturas que estavam removidas, remexidas, que ele percebia. Tinha um corpo ali, o corpo tinha sido tirado dali, e um novo corpo tinha sido colocado ali, com uma lápide em cima que não tinha nome, porque, obviamente, a frequência de troca era muita. E bom, como que tudo isso acontecia, né? Algo desse tamanho acontecia e não era descoberto. Porque até é meio louco, né, tu saber, pessoas estão sumindo de Seul, a pessoa vai sumindo da cidade, parente, alguma coisa assim. E onde... A pessoa vai sentir falta, né, cadê o familiar, onde é que ele tá e tal, então a pessoa vai sentir falta da pessoa e claro que ela vai atrás de saber o que tá acontecendo, né. Tipo, é muito louco, porque tem um sistema todo por trás, ali pra fazer essa tal de Brother Home lá na época funcionar, né, e tal. Tem um local das pessoas ficarem, tem um local onde eles escondiam os corpos, então, tipo, o sistema todo, onde tem alguém alto ali que faz tudo isso, desse sistema girar por debaixo dos panos do pessoal que é da lei, né, e tal. Da polícia e tal. O pai dele que deixou ele lá, que depois voltou na delegacia. Tá, e aí, o que aconteceu, né? Uhum. Bom, essas pessoas tentavam descobrir o que tinha acontecido, basicamente. Começou a surgir um boato de que tinham pessoas sumindo e que estavam sendo levadas para algum local e que algo estava rolando, mas ninguém conseguia confirmar isso ao certo. E qualquer um que tentava investigar isso de dentro da polícia mesmo, acabava rodando. Até que em 1996, o promotor Kim Yong-won foi caçar fazões. Então o cara tava caçando ali, é um pássaro, né? E ele foi caçar coincidentemente próximo a Brothers Home. Olha que doideira, gente. E lá, ele viu as pessoas sendo forçadas a trabalhar, ele viu que elas estavam com a roupa surrada, muito sujas, né? Ele viu que não era uma situação
legal, que tinha algo rolando por ali. E que os guardas estavam ao redor e que às vezes os guardas vinham e batiam do nada na pessoa. Então ele percebeu que algum crime estava acontecendo. Vai lembrar, pessoal, que essa Brothers Home é um local conhecido. É um local que teoricamente era para ser um campo de socialização, para as pessoas receberem ajuda, né? Tanto é que ele era financiado pelo governo e tinha um dono. Tinha um cara que era dono, recebia dinheiro do governo para poder fazer aquele serviço e todo mundo sabia quem era o dono e todo o governo sabia que estava rolando. Bom, com aquilo, ele decidiu invadir a Brothers Home junto com outros detetives e ver o que estava acontecendo. Ele falou o seguinte sobre o que ele viu. Era uma unidade de detenção, não uma unidade de assistência social. Era trancada por dentro e por fora. Havia uma enfermaria de hospital onde pacientes que claramente não tinham recebido nenhum tratamento eram trancados. Ou seja, ele viu ali o que tinha acontecido e ainda contou que tinha um local onde pessoas que ficavam mal, que apanhavam demais ou algo do tipo, eram empilhadas literalmente para esperar a morte. E ele vendo tudo aquilo, tinha tudo pronto para poder, né? Tinha provas, né? Tinha provas, né, então. Só que ele conta que desde o primeiro dia que ele começou essa investigação, ele foi sabotado pelos superiores dele, cara. Então, tipo assim, é um negócio que envolvia gente muito importante, inclusive o cara que era... O que eu falei, tinha gente muito, muito grande, de cargo assim, gigante no governo e tal, que podia fazer o que queria e tal, e era complicado bater de frente com essas pessoas, né, então. A dona daquele local, que era o Parkin Gill, é uma pessoa muito poderosa e ele sabia que não ia ser fácil pra colocar esse cara na cadeia. Só que o Kim, esse cara, que parece até um pouco aquele policial do Round 6, que não desiste nunca, que continua tentando e indo atrás, né, tem algo parecido aí, continuou, ele não desistiu, ele foi até o fim. Ele começou essa investigação na sexta-feira e no domingo ele já tinha um mandado de prisão contra o Park, mesmo que a polícia quisesse que ele parasse. Só que quando ele conseguiu esse mandado, o prefeito de Busan, o prefeito da cidade, ligou pra ele e disse que ele não poderia prender o Park. Falou, você não pode mexer nesse assunto. Mas tá imagina quanto contato que o Park não tinha, né? Pois é, e o Park provavelmente tava fazendo aquilo. O cara mandava em tudo, pô, mandava em todo mundo, tá louco. E não só porque ele queria ou podia, porque o governo de alguma forma queria. Como a gente falou, tinha a intenção de varrer as ruas, né? Mesmo o prefeito falando pra ele não fazer isso, ele seguiu em frente e o Park foi preso e condenado a 2 anos e meio de prisão. Nossa, ele conseguiu prender o cara ainda. Conseguiu prender o cara, mas esses 2 anos e meio de prisão já mostra, né, como que foi a situação. É verdade. Pô, o cara pegou só 2 anos, mano. Fazendo esse monte de maldade aí que ele fez nessa tal de Brother Home e sendo líder. E pegou só 2 anos, pô, pouco demais, tá louco, não. Conseguiu prender, mas ao mesmo tempo, já conseguiu sair logo depois. Esse caso ficou por muito tempo velado e as pessoas não falavam sobre ele na Coreia do Sul. Apenas quem tinha sobrevivido àquilo e era uma vítima. Tanto é que várias vítimas tiraram a vida depois que saiu de lá, porque não conseguiam lidar com a situação de terem sido injustiçadas, de terem sido, sabe, tipo, abusadas, torturadas e nada ter acontecido com quem tinha feito aquilo. É verdade. Em 2022, há 3 anos atrás, um departamento do governo divulgou que pelo menos 657 pessoas faleceram por lá. Confirmando essa informação. Além disso, esse relatório também confirmou o que a polícia de Busan fazia, que era sair por aí pegando pessoas aleatórias e levar para Brothers Home. Aqui foi a primeira vez na história que o governo militar daquela época da Coreia do Sul foi culpado pelo que tinha acontecido na Brothers Home. E, inclusive, foi descoberto que o governo quem tinha planejado aquilo. O local existia, ele era muito ruim desde o início, mas ele foi piorado principalmente depois de abril de 81, quando uma carta chegou no escritório do primeiro-ministro do país e tinha sido escrita pelo presidente do país. Essa carta pedia que os moradores de rua fossem reprimidos seriamente. Bom, agora a gente já sabe como tudo acontecia, qual foi a ideia, de onde veio e tudo mais. A gente também tem que entender que quando as pessoas foram libertadas, porque o local foi fechado, os testemunhos começaram a aparecer. Como, por exemplo, de um menino de 13 anos que contou como que ele foi parar lá. Ele contou que ele estava andando na rua, voltando da escola, com uma mochila, e dentro da mochila ele tinha um pão que ele tinha recebido na própria escola. Ele foi parado por um policial que pediu pra ver a mochila dele, viu o pão e falou que ele tinha roubado aquilo. O policial então se sentiu na liberdade de torturar essa criança, queimando as partes dela com um isqueiro, cara. Nossa, mano, meu Deus do céu. Sem nada contra essa criança, nada, absolutamente nada contra a criança. Então ele ficou torturando a criança até que ela assumisse que de fato aquele pão tinha sido roubado. Algo que a criança tinha contado. Não roubei. Esse pão eu trouxe da escola. Da escola. A escola me deu, né? Tipo, assumiu uma coisa que não fez, né? Porque a criança não aguentava mais o que tava passando, tava sendo torturada, né? Quando a criança assumiu, veio o tal ônibus que tinha lá escrito transporte do lado, pegou a criança e levou então pro campo de concentração. Eu vou ler aqui uma parte do testemunho dele onde ele conta o que ele vivia lá, né? Eu raramente tinha a oportunidade de tomar banho. Eu tinha piolhos por todo o meu corpo. Comíamos peixe podre e arroz fedorento todos os dias. Literalmente
todos os dias. Meu Quase Deus. todos os presos estavam desnutridos. Essa criança, que se chamava Choi, passou 7 anos lá e só foi liberta quando o pai dela bateu lá na Brothers Home porque descobriu o que estava acontecendo pelo boato. E isso aconteceu em 86, um ano antes do Kim, que era o investigador, acabar com aquele local, né? Mano, imagina tu ficar dos 13 até os 20 anos de idade. Exato, ele passou loucura, uma boa mano. parte ali de uma época bem importante da nossa vida sendo agredido, né? Pra gente ver como isso marcou as pessoas, o irmão do Choi, que tava junto com ele, que também foi parar na Brothers Home, não aguentou os traumas que viveu e em 2009 tirou a própria vida, porque ele não aceitava a injustiça de ninguém ser preso de fato e de ninguém ser condenado. Bom, aí vem a pergunta, isso aqui foi uma inspiração pro Round 6? Essa história é uma história conhecida na Coreia do Sul, só que o criador da série, o Han Dong-yoon, nunca mencionou isso. Na verdade, ele falou que quando ele fez a série, ele se inspirou em desenhos e animações japonesas que brincavam com a ideia de jogos de sobrevivência. Ele falou o seguinte, abre aspas, quando eu comecei, eu Então esse aí que é o cara que fez a série, né, então. estava com dificuldades financeiras e passava muito tempo em cafés lendo histórias em quadrinho, incluindo Battle Royale e Liar Game. Comecei a me perguntar como me sentiria se participasse dos jogos. Ou seja, ele falou que foi mais inspirado nos HQs e coisas do tipo, né? Mas como a gente trouxe aqui, alguns detalhes até visuais, como parece as mesmo. luzes e tudo mais, realmente se parecem. Além de um detalhe de uma pessoa, um testemunho que falou que existia uma espécie de ser místico lá, que era um cara que passeava com uma túnica branca e uma máscara, e esse cara era uma espécie de liderança que fazia o que bem entendia e tirava a vida de qualquer um por qualquer motivo. Basicamente como o principal lá. É, o líder lá, né, o do mal, né, lá que manda nos jogos lá no Round 6, né, lá na série, né, então. Só que ele anda O todo de 01, preto, né? Pois é, lá ele anda todo de preto. Uhum. Mas e aquelas fotos que a gente falou no início? É, isso aí. E tudo mais? Bom, aquelas fotos parecem bem reais, mas na verdade não são, né? Elas foram feitas por inteligência artificial. Ah, então fui enganado. Eu jurava que era real. Pô, parecia demais, mano. Como é que tá a inteligência artificial hoje em dia, galera? Aquilo que vê uma imagem, saber se é real ou se é falso, né, mãe? Na verdade, tem até um autor, né? A gente sabe quem fez. Um artista chamado If Leven, que postou lá no Instagram dele no final do ano passado. E são imagens que se parecem muito reais, mas que não são, né? Só que essa história da Brothers Home, essa sim é uma história real e uma história que aconteceu na Coreia e que provavelmente em algum momento passou ali pela cabeça dele pra poder colocar alguns detalhes. Porque são muitas coincidências, né? semelhanças e tal, tipo... eu acho que é improvável que nada disso aqui tenha sido inspiração pra ele, né? É, eu também acho muito difícil ele não ter pegado nada como inspiração, principalmente os macacão, pô, os macacão é igualzinho e tal, o negócio do número, as pessoas têm um número, ser chamada pelo número macacões, os caras lá que fazem o que quer com o pessoal que tá lá nos campos de concentração, que tem um ônibus, né, que também tem lá no série, que pega a galera e leva lá pros campos de concentração pra acontecer as provas e tal. Acho que ele pegou sim inspiração, essa Brother Home aí, dessa história aí que aconteceu lá na Coreia do Sul, lá nos anos 70 e 80, né? Sabe esse caso da Brother Home meio que me fez lembrar daquele hospício de Barbacena. Aqui no Brasil, Que exato. aqui no Brasil, que os caras iam na rua, tipo, um tempo eles pegavam pessoas pra ajudar e tudo mais, e depois eles fizeram a mesma coisa, pegavam pessoas em situação de rua, crianças abandonadas, ou Na até época mesmo... do governo que os militares estavam aqui e Isso. tal, tinha gente Mesma que era coisa, né? inimigo político, tinha gente que era, sei lá, era travesti, e aí não queriam, o travesti tá sujando a rua, o travesti tá envergonhando o Brasil, por que tem um travesti na rua? Homossexual, levar, entendeu? negros, Exato, vários... a mesma coisa estava acontecendo por lá. Esse cara é engraxate. Esse cara aí tá vendendo balinha, tá ligado? Eles, não, isso aqui tá estragando nosso país, vamos levar esse pessoal pra lá, entendeu? Então, essa é uma história real que aconteceu na Coreia do Sul e eu espero que vocês tenham curtido a forma como a gente abordou o tema. Se você curtiu, você pode assistir esse outro vídeo aí que o Diego falou sobre o hospício de Barbacena, que talvez você não conheça. E é uma história parecida e que aconteceu aqui no nosso país, certo? Bora ver se futuramente a gente reage esse vídeo aí, mas que louco, mano. Pessoal, e antes de terminar, eu queria deixar um recado pra vocês. A gente continua com o patrocínio da Stake. Que história louca, galera. Caramba, quem diria que isso aí tenha acontecido lá na Coreia do Sul, que, tipo, é um país de primeiro mundo, que tem tudo que é com a tecnologia, tudo eles têm em alto nível, ou seja, é um país, hoje em dia, que é muito bonito e tal. E, tipo, aconteceu isso há uns anos atrás, mano. Esse negócio aí chocante dessa tal de Brother Home, que fez isso com essas pessoas aí que eram vulneráveis e tal, forçando elas a fazer essas coisas, sendo machucada por esses pessoas lá. Então, algo doido, mano. Isso acontecido lá nesses anos aí, no país que hoje em dia é um país de primeiro mundo. E louco, mano. Louco, uma pena que tenha acontecido isso aí com essas pessoas nessa época aí, muito triste e tal. E é isso, galera. Dá pra gente entender aí mais ou menos aí a provável história que pode ter original a série do Round 6, né? Mas o autor, como a gente viu, falou que talvez isso não foi isso que ele pegou como inspiração, mas sim HQs, histórias, entre aspas. Mas ao meu ver, concordo aí com o orientador do Planeta Novo, eu acho que ele pegou assim alguma inspiração dessa tal de Brother Home, com o macacão, e tal, como a gente viu.
Mas é isso, espero que tenham gostado. Deixa teu like, comenta aqui embaixo o que você achou. Se inscreva, me siga no Instagram que vai estar aqui na descrição. E nas outras redes sociais também vai estar na descrição. Quer seguir qualquer uma, tipo TikTok, nosso canal aqui do canal, estão todos aí embaixo. E é isso, obrigado por ter assistido. Valeu, até a próxima. Fui.